Trata-se de uma necessidade urgente de melhoria na atividade produtiva. Para alcançar uma solução da questão, a esfera do macro-resgate é apresentada como um sistema que leva em conta os processos de produção de forma vetorial. O elemento de acesso à esfera é o que se percebe como elementos de produção, por exemplo, uma empresa ou o local de produção como informação em geral. É individual para todos. Separa-se essa atividade de produção na percepção e surge o primeiro nível. Outra técnica de abordagem atual, neste caso, é que a esfera do macro-resgate está mais próxima do que a presença desta questão na percepção. Em seguida, você desloca a esfera dessa questão para trás da esfera de macro-regulação. A esfera de macro-regulação, neste caso, deve ser mais próxima. Isso significa que você executou um controle considerando os processos futuros. Primeiro, os processos de desenvolvimento do futuro foram estabilizados. Por exemplo, que a Terra existirá em 1 segundo e que os processos nela serão melhorados. Depois disso, segue-se para a atividade de produção. Se falarmos sobre a empresa, primeiro observe esses fatores de formação que os processos da empresa dependem muito de elementos pessoais. Tente fazer uma análise geral do termo empresa. Neste caso, é melhor generalizar. Quando você faz a análise, certas áreas individualmente para cada indivíduo tornam-se visíveis. Às vezes, esses reinos universais coincidem. No entanto, este não é o objetivo. Se você descartar a esfera de operação, você pode fazer o seguinte elemento. Você pode resolver as tarefas que estão unificadas mesclando a tarefa de melhoria e a esfera de resgate macro. Portanto, qualquer pessoa que queira obter a solução para suas próprias dúvidas com essa tecnologia pode fazer uma coisa simples. O vetor universal está localizado entre o centro da esfera de resgate macro e o casco externo. Olhando para um raio de luz que emana do centro para a superfície interna da esfera, após a convergência, obtém-se uma ação relacionada ao autoabandono. O autoabandono pode ser segregado e introduzido na carreira do raio ou simplesmente manter o autoabandono na mente será suficiente. Neste caso, a técnica permite-nos dizer que qualquer ação positiva destinada a resolver uma questão específica sob as condições de universalidade de transmissão de informação criativa sempre leva à solução paralela das questões existentes. Se fizermos a pergunta sobre a estrutura do mundo, então tal elemento aparece na maneira lógica que a informação no mundo para o momento atual se desenvolve praticamente de forma simultânea. Se olharmos para as raízes da situação, descobriremos que há um brilho bastante forte que se divide em paralelo e cria, na ótica, a estrutura dos eventos periféricos. Portanto, quando você age no sentido criativo, ou seja, cria o nível de controle criativo, você age no nível em que essa iluminação representa o princípio unificado de controle positivo da questão que é realmente iluminada e realmente existe no espaço de controle. A diferença entre o pensamento controlador e o pensamento não controlador é que os sistemas que estão próximos do princípio criativo devem criar. Quando se trata de cura, você precisa criar um órgão dessa maneira. Você também pode criar os órgãos à distância, etc. Claro, você então tem que agir informativamente, de acordo com a mesma matriz que o Criador originalmente fez. Como resultado, é o princípio mais intenso, pois o objetivo do Criador é a evolução eterna. O Criador é o próprio princípio do desenvolvimento da consciência de alguém. Há um pedido aqui expresso na forma de um pedido-saudação. O ponto é que a indiferença pelos outros se desenvolveu em uma pessoa. Para incluir a questão no controle, é preciso olhar para um sistema complexo. As próprias pessoas e o conceito de indiferença, ou seja, todo o sistema externo.
Uma vez que você rapidamente começa a olhar para os eventos externos em relação ao homem e ao próprio homem, você deve começar a procurar a razão desse estado de ser, que é percebido pela indiferença. Qual é a razão? Ao procurar o motivo, preste atenção ao seguinte: este nível diz que você pode chegar à esfera de macro-regulação procurando o motivo, ou seja, sem marcar a ação final. Neste caso, está próximo da concentração durante a ação. Ao buscar a razão, você deriva a esfera de controle macro. A esfera de controle macro, da qual estou falando, é muitas vezes deduzida rapidamente. Ela emerge do nível de concentração para a pergunta. Você também pode se concentrar em qualquer ponto, criar a esfera, por assim dizer, e fazer com que o sistema operacional funcione. Do ponto de vista do desenvolvimento espiritual é o mesmo. Ou se estabelece a esfera ou a conduz para fora do nível da realidade existente. Falando do nível das pessoas ao redor e da pessoa concreta, pode-se realizar o controle sem se incomodar em fazer o controle, concentrando-se no nível dos sistemas de controles universais. Você está simplesmente realizando uma concentração para a otimização desse problema e não entrando em uma fase concreta de controle visual, por assim dizer. Este princípio, que se houver um estado percebido negativamente, é aconselhável não corrigi-lo, mas usar o princípio de otimização de restaurar a norma. Do ponto de vista da concentração dinâmica, a concentração de realização não pode ser um sistema situacional, mas simplesmente uma concentração de solução. Ou seja, você acende sua intensidade na percepção no ponto em que deseja. Este é, entre outras coisas, o universalismo da transferência de conhecimento de uma quantidade concreta no ponto de concentração. Você transfere o conhecimento para outras pessoas, resolvendo suas próprias dúvidas através do mesmo ponto de otimização, sem buscar outras formas. O princípio é muito simples. Você forma sua própria forma, faz a forma de controle e então segue o próprio princípio de controle. A próxima coisa é uma questão como a clarividência. Para curar a hipermetropia, é necessário colocar a esfera do autocontrole na esfera de macro-regulação, de tal forma que o número de reflexões dos elementos de luz dentro da esfera de macro-regulação seja dividido por 5. Então, você tem a esfera da macro-regulação, na qual você encontrará um dos elementos de entrada. O elemento de acesso mais simples é saber que a esfera já existe. Você só tem que dar a ela sua atenção. Em seguida, no centro da esfera, introduza o problema e elimine um segundo elemento óptico dentro da esfera. Você dá a essa esfera um vetor de movimento na direção da superfície interna da esfera. A bola quica na superfície interna da esfera como uma bola de ping-pong que você fixa 5 interseções com a superfície da esfera. Ilumine intensamente os pontos que você fixou em sua consciência. Esta é a cura da hipermetropia, de acordo com o método. Se você deseja obter o controle de qualquer tarefa do método, concentre-se no vetor entre o primeiro e o segundo ponto. Isso é realizado concentrando-se no vetor e configurando a tarefa pessoal ao mesmo tempo. Posso explicar o sentido lógico dos controles porque basta olhar para os 5 pontos ópticos de contato com a bola com a superfície interna da esfera. A hipermetropia é a capacidade de ver objetos distantes. No entanto, à medida que nos aproximamos dele, o objeto fica borrado. Se estivermos falando de um texto, por exemplo. Portanto, se colocarmos a tarefa lógica de prolongar uma ação que existe próximo, um controle de base espiritual relacionado à função da esfera macro-reguladora, toda ação que está próxima acontece muito efetivamente organizada. Neste contexto, o fator lógico consiste em desacelerar o sistema de realização do controle, aproximando o texto e, por assim dizer, acoplando-o à percepção normal.
O princípio de quicar a bola é retardar a ação associada à realização de uma tarefa em específico. Desaceleração, neste caso, é a aproximação do texto. A lógica é configurada para que mais signifique mais rápido. Portanto, se você desacelerar, obterá a solução para o problema da hipermetropia. Se possível, tente encontrar o sentido de controle lógico de por que o controle é do jeito que é. É um pedido para apoiar a preservação do conhecimento com o objetivo de um desenvolvimento harmonioso de si mesmo e do mundo em geral. Procuro ao máximo difundir o conhecimento relacionado às tecnologias de acesso direto. Minha posição pessoal é caracterizada e determinada pelo fato de que quanto mais rápido as pessoas dominam as tecnologias de controle direto e acesso direto, mais sistematicamente organizam seu desenvolvimento seguro e firme. Este é o princípio característico e real da liberdade pessoal. É o princípio do Criador. Você pode lidar constantemente com controles e ser independente de diferentes sistemas. Você também tem que ser capaz de transmitir o conhecimento. Quanto mais rápido o conhecimento for transmitido e dominado por outros, mais a pessoa pode se concentrar em suas próprias tarefas. Nesse contexto, leva-se em consideração que muitos sistemas não controlados estão se desenvolvendo atualmente no mundo. Isso se refere principalmente a sistemas tecnogênicos. Na minha prática, participei da prevenção do autolançamento de mísseis nucleares e fiz um controle remoto para substituir o software para que não houvesse deslocamento.